Beleza? Sejam bem-vindos à terceira e última aula da Semana do Inglês. Esse evento de 3 aulas, onde eu estou mostrando para você a forma mais fácil e mais rápida de aprender inglês, que é você ficar fluente em apenas um ano. Isso é totalmente possível desde que, é claro, você tenha o melhor método possível. E hoje também, dia 13 de julho, é o dia do meu aniversário. Olha só, parabéns para mim, né? Então, dia 13 é o dia do meu aniversário. Antes a gente tinha feito um evento chamado Mês do Inglês, né? Então eu fiz 30 dias de aula que terminavam justamente hoje. Então, parabéns para mim, né? Vocês vão ver eu durante a aula aqui comendo, né? Você sabe que essa é a primeira vez que eu trabalho no dia do meu aniversário, porque como eu sou professor, mês de julho é sempre mês de férias, né? Então a gente nunca trabalha no mês de julho. Então essa é a primeira vez em 13 anos como professor que eu estou dando aula, que eu estou trabalhando no dia do meu aniversário. Então seja bem-vindo, eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo, isso vai ficar com um pouco de inveja agora. Esse bolo tá muito bom, não vai dar para eu comer tudo aqui, né? Afinal de contas, vocês estão aqui para assistir a aula e não para me ver comer. Antes da gente começar, não se esqueça de dar like na live. Aperta nesse coração aí. Quanto mais vezes você apertar, mais vai divulgar a live e mais pessoas vão vir assistir aqui com a gente. Você pode também apertar aqui no aviãozinho e mandar essa live para mais pessoas. Fala a verdade. Fazendo live aqui no dia do meu aniversário, eu mereço isso. Eu mereço essa sua ajuda, essa sua colaboração para a gente ter mais pessoas aqui no dia de hoje. E eu quero que você mande o seu comentário, que você interaja comigo. Mande a sua pergunta, mande o seu boa noite, mande o seu feliz aniversário. Pô, vai ser uma sacanagem se você não me der os parabéns hoje, né? Só que não escreva nos comentários, não. Escreva aqui na função de perguntas da live. No final da live eu vou ler todos os comentários, beleza? Então, calma aí que eu tô terminando de mastigar, peraí. Aí, agora sim. Então hoje é a terceira e última aula da Semana do Inglês. A gente vai fazer uma revisão do que a gente viu nas duas primeiras aulas, que a primeira foi no domingo e a segunda aula foi na terça-feira, né? Então aqui eu tô te ensinando o jeito mais fácil e mais rápido de você ficar fluente em inglês, que é você ficar fluente em apenas um ano, né? E antes disso, você precisa lembrar o que é ser fluente. Rafa, de novo, você vai explicar isso? Sim, vou explicar, porque às vezes tem gente que está chegando na terceira aula, né? Seria o ideal todo mundo tivesse assistido as duas primeiras, mas se você está chegando hoje, não tem problema. Então, o que é ser fluente? Ser fluente é você conseguir se comunicar. Então, fluência é comunicação. Se você se comunica, você é fluente. Ou seja, se você consegue fazer as pessoas te entenderem, e se você entende as outras pessoas em inglês, então você é fluente. E aí, nas suas frases, elas podem ter alguns problemas de pronúncia, pode ter algum problema na frase em si, né, de gramática, a frase estar errada, mas não tem problema. O importante é você fazer a comunicação acontecer, porque ninguém tá nem aí para a forma como você fala, se sua pronúncia é boa ou não, se você está falando corretamente ou não. As pessoas querem se comunicar com você, querem entender o que você tem a dizer e querem também que você as entenda, né, para comunicação acontecer. Então, fluência é igual a comunicação. E para isso nós conseguimos sim, sem dúvida, chegar nesse nível em apenas um ano, até antes disso, tá? Isso não significa que você não vai aprender a falar bem, por exemplo, que você vai falar errado e que sua pronúncia vai ser ruim. Não, só significa que a nossa prioridade no começo é se comunicar. E a pronúncia, como eu já falei infinitas vezes aqui, a gente vai melhorando no médio prazo, né? A correção das frases também a gente vai melhorando, vai consertando durante esse período de um ano. Mas no começo, a sua principal preocupação é se comunicar, mesmo que você ainda esteja falando errado ou que a pronúncia não esteja tão boa assim, certo? Então eu disse que nesse evento aqui eu te passaria as 10 estratégias, ou melhor, os 10 fundamentos do método non-stop. Na primeira aula do domingo, nós vimos quatro desses fundamentos, né? Lembrando, eu vou escrever aqui para você, non-stop, que é o nome do meu método, criado por mim. Non-stop. Non-stop, em inglês, significa, em português, né, significa sem parar. Porque esse é o objetivo. Fazer você falar sem parar, sem interrupções. Errou, fez a frase errada, segue em frente, continua falando, porque o importante é se comunicar. Então, sem parar, em inglês, significa non-stop, certo? E aí esse é o método de 10 fundamentos. Na primeira aula do domingo nós vimos 4 deles, na aula de terça-feira nós vimos 5, então tá faltando um, né, que é o que nós vamos ver hoje.
mas nós vamos revisar antes. Vamos ver novamente o primeiro fundamento. Eu vou passar por ele rapidamente, né? Porque eu já revisei na aula de terça-feira. Antes de começar, eu vou dar uma olhada no meu celular aqui para ver quantas pessoas estão aqui ao vivo comigo. 27 pessoas, um ótimo número. E vamos ver, temos 4 comentários. Estou decepcionado, porque hoje é o dia do meu aniversário. Eu esperava pelo menos uns 50 comentários, né? Mandando aqui, falando, Rafa, happy birthday, feliz aniversário, né? Então, para eu não ficar triste, deprimido aqui, chutar a câmera e parar a live antes do tempo, mande os seus comentários aqui. Manda o seu feliz aniversário, o seu boa noite, a sua pergunta, o seu comentário, seja lá o que você quiser dizer. Conversa comigo, interage aqui comigo, amiguinho, na ferramenta de perguntas da live, beleza? Então vamos lá. O nosso primeiro fundamento é você memorizar as frases em contexto. Ou seja, você precisa ter um tema, precisa ter um assunto. Você não deve estudar inglês com gramática, a não ser que você queira estudar por anos e mesmo assim ainda ter dificuldade com o idioma. Agora, se você quer aprender rápido e eficientemente, esqueça a gramática e estude por contexto, por temas. Como, por exemplo, no nosso curso, o Mês do Inglês, você lembra, nós fizemos 19 aulas, né? E todas elas tinham um tema diferente. Teve dia que você falou sobre a sua família, essa foi a primeira aula. Dia que você falou sobre a sua roupa. Teve dia que você falou as coisas que você está fazendo. Teve dia que você falou as coisas que você tinha acabado de fazer. Teve o dia que você falou o que mais que nós vimos? Foram tantos temas. Que você falou a quantidade dos objetos, né? Teve uma aula que você falou das coisas dos objetos do seu dia a dia e você aprendeu a dizer se eram coisas grandes, pequenas, se eram muitas, se eram poucas. Ou seja, todas as aulas tiveram um contexto, tiveram um tema. Então você decide qual é o tema que você vai aprender a falar. Ah, hoje eu quero aprender a falar sobre as minhas coisas favoritas, meus filmes, minhas atividades, minhas músicas favoritas. Então você já tem um tema. Você já tem um contexto. E agora sim, você vai memorizar e aprender, né, as frases que você vai precisar para se comunicar. É dessa forma, essa é uma das principais coisas para você conseguir ficar fluente em inglês em apenas um ano. Se você for pela outra via, que é a via não natural, que é estudar inglês com gramática, isso vai te levar anos, pelo menos, aí chutando baixo, 4 anos, para você ter o resultado de conseguir falar inglês. Ser fluente mesmo de verdade? Isso, meu amigo, eu vou dizer para você que talvez você nem consiga, porque o método tradicional, ele é focado em correção. Então a pessoa fica, vamos dizer assim, ela fica boa em fazer frases corretamente, mas ela não tem nenhuma fluidez, ela não consegue se comunicar de forma natural. Ela está o tempo inteiro parando para pensar em regras de gramática, parando para pensar se a frase está certinha e não consegue se comunicar direito, né? Então você precisa focar mais na fluência do que na correção. No método tradicional, você fica focado mais na correção, né? No método natural, que é o método non-stop que você está aprendendo aqui, a gente foca mais na fluência. E a gente chega lá através de contextos, beleza? Número 2 é você escrever a pronúncia. Pronúncia. Então eu disse para você que existe a pronúncia forte e a pronúncia fraca. Lembra que nós vimos isso? Então a pronúncia forte é quando você lê assim, ó, escrever a pronúncia. Ó, eu tô falando tudo destacado e de uma forma forte. Agora, quando eu tô falando no dia a dia, por exemplo, eu tô falando aqui em português, eu tô usando a pronúncia fraca. Então, pronúncia forte e fraca existe tanto em português quanto em inglês, em todos os idiomas do mundo. E a pronúncia fraca que você sempre deve focar, porque é a mais importante, né? A que mais vale no nosso caso. Você quer aprender a falar, se comunicar, então você precisa saber a pronúncia fraca. E para isso você precisa escrever, como eu fiz em todas as 19 aulas do nosso curso, do Mês do Inglês. Todas as 19 aulas eu escrevi a pronúncia e a tradução das palavras e das frases para você, beleza? Lembrando, para quem está chegando agora, hoje é meu aniversário, estou aqui em festa, então durante a live eu vou estar comendo, bebendo, você não se importe aí, beleza? Sei que você vai ficar com água na boca, mas paciência, foca no inglês, não foca na comida aqui não. Então é isso, você escreve a pronúncia, repete ela de 3 a 10 vezes, aprende a pronúncia fraca, né, e vai sempre em câmera lenta. Então vamos supor que aqui fosse uma frase em inglês que eu estivesse lendo. Eu ia pronunciar assim, ó, escrever a pronúncia. Ó, isso é câmera lenta. Tô falando bem devagarzinho. Número 3,
modificar as frases. Então, no começo, o aluno não tem a capacidade de fazer frases do zero, né? Então, nas aulas do mês do inglês, lá nas primeiras aulas, eu passava todas as palavras para você, todas as frases, eu te dava tudo de mão beijada, né? Depois, quando a gente chegou lá, foram 19 aulas. Quando a gente chegou lá na aula, não lembro exatamente o número, mas imagino que foi na aula 11, 12, 13, por aí você já foi capaz de modificar as frases. Como? Misturando o conteúdo que você tinha aprendido nas aulas anteriores. Então, eu pegava um pedacinho de uma frase que eu aprendi na aula 1 e o outro pedacinho que eu aprendi na aula 7. Aí eu misturava e fazia uma nova frase, né? Então, aqui eu escrevi modificar, mas poderia ser também misturar as frases. Então, você só vai ser capaz de fazer as suas próprias frases, né? Modificando frases que você já conhece, e isso quando você já tiver um repertório, ou seja, um bom número de palavras e de frases memorizadas. Quando você tiver os dois, aí você consegue misturar e fazer as suas próprias frases, beleza? Número 4, vai dando like na live, vai dando feliz aniversário para mim aqui nos comentários. Número 4 é revisão, exatamente o que nós estamos fazendo agora. Você pode ver que em todas as aulas do mês do inglês, todas as 19 aulas, todas essas 3 aulas aqui da semana do inglês também, eu sempre fiz uma revisão, eu sempre começo com a revisão. Então, como que você vai conseguir memorizar as coisas, né? Memorização é sempre uma queixa constante dos alunos que têm dificuldade de memorizar. É através da revisão. O que você não revisa, você não memoriza. Ó, a frase até rima, que é justamente para você guardar ela na sua cabeça. O que você não revisa, você não memoriza, certo? Então tudo que você ainda não memorizou, significa que você não revisou isso o suficiente, né? E como eu disse, não faz sentido você progredir com a matéria, aprender coisas novas, frases novas, palavras novas, se você está com dúvida da matéria anterior. Então, se você for tirar, por exemplo, um dia para estudar, e você tem 30 minutos para estudar naquele dia, e aí você acabou ficando os 30 minutos só fazendo uma revisão, porque você estava com dúvida. Não tem problema, foi um dia muito bem estudado, porque você estava focado em eliminar as suas dúvidas. Então, às vezes, resolver problemas é muito melhor do que aprender coisas novas, né? Então, eu foco primeiro em resolver as dúvidas que eu tenho e depois eu vou aprender coisas novas. Então, revisão é fundamental. Isso aqui foi o que nós vimos, os 4 fundamentos que nós aprendemos na aula do domingo, na aula número 1. Agora, na aula número 2, que foi na terça-feira, nós aprendemos outros 5 fundamentos. Eu vou escrever para você aqui, 1 a 1. O número 5 foi você ouvir o inglês dos nativos. Por que ouvir o inglês dos nativos? Porque você precisa ter a melhor referência possível. O exemplo que eu dei na terça-feira é: imagina que você quer ser um jogador de futebol. Ou se não você, imagina uma outra pessoa qualquer. Qualquer pessoa que queira se tornar um jogador, ela vai ter uma referência. Ah, eu quero ser igual ao Pelé, eu quero ser igual ao Messi, eu quero ser igual ao Cristiano Ronaldo, eu quero ser igual ao Neymar. Mas todo mundo tem a sua referência. E isso em qualquer aula, em qualquer área. Se você quiser ser cantor, você tem a sua referência. Eu quero cantar igual essa pessoa aqui. Se você quer ser um artista, sei lá, um ator, você fala, não, eu quero ser um ator igual o Tom Hanks, por exemplo. Né? Se você quer ser ou qualquer outra área, deixa eu pensar aqui, você quer ser um advogado, com certeza na sua área tem uma pessoa que é referência. Ah, esse cara aqui é um dos melhores advogados do Brasil, eu quero ser igual a ele. Então todo mundo tem a sua referência e a gente se inspira nas nossas referências e tentamos imitá-las, copiá-las, né? Não no sentido ruim, isso é bom. Você deve copiar pessoas que são boas, né? Boas no que fazem. E aqui no caso do inglês, ninguém pode ser melhor do que o nativo, né? Por exemplo, quem que você acha que fala melhor português? Eu, que sou brasileiro, você também que é brasileiro, ou um americano que aprendeu inglês, aprendeu português? Obviamente que somos nós, porque a gente nasceu falando o idioma. Então, um estrangeiro que está aprendendo português, ele sempre vai ter nós, brasileiros, como uma referência máxima. Ah, eu quero aprender a falar português igual esses brasileiros aqui que eu conheço. Você é a mesma coisa, tem que ser, eu quero falar inglês igual os nativos que eu conheço, né? Então você ouvindo
o inglês dos nativos através de filmes, séries e música, ou então se você já está morando em outro país, você tem a oportunidade de ouvir eles aí no dia a dia, é a melhor forma de você desenvolver a sua audição, a sua pronúncia, um vocabulário mais natural, né? Porque, por exemplo, eu poderia te ensinar aqui 5 opções de você dizer oi, né? Poderia ensinar as palavras hi, hello, hey, good morning, good afternoon, good evening. Poderia te passar várias opções, bem mais do que 5. E aí você perguntar, beleza, Rafa, aprendi tudo isso, mas qual que eu vou usar? Né? Você passou 10 opções. Qual que eu vou usar? Qual delas é mais comum? Não existe a mais comum. Existe só a mais comum no ambiente em que você vive. Né? Então, por exemplo, se você mudou para os Estados Unidos, você está morando em Nova York. Pô, em Nova York tem um jeito que é mais comum. Se você foi para Los Angeles, do outro lado do mapa, lá tem outro jeito que é mais comum. Se você está na Inglaterra, se você está na Irlanda, está na Austrália, cada lugar tem a sua forma mais comum. Então eu não consigo responder para você, use sempre essa palavra aqui, porque essa é a mais comum. Algumas coisas até vai dar, né? Porque algumas palavras são comuns em todo lugar, em todos os países, em todas as cidades onde se fala inglês. Outras não. Outras variam. São mais comuns em um lugar, mais comuns em outro lugar. Então você precisa ter a referência, ouvir o inglês dos nativos para pegar a melhor pronúncia, um melhor sotaque, a melhor audição, ter um vocabulário mais natural e saber quais palavras você vai usar. Né? Às vezes você se inspira em alguém, sei lá, em um ator ou em um cantor, e aí você fala, não, essa pessoa fala desse jeito, eu quero falar assim também. Eu quero usar essas palavras, eu quero ter esse sotaque, então eu vou começar a imitar essa pessoa. Para dar um exemplo para você, na época que eu estudava inglês, né, lá nos anos de 2006 até 2011, 12, porque eu fiquei estudando pelo método tradicional, estudei numa escola tradicional, isso me levou anos, né? Então, nessa época que eu estudava, uma série que estava super popular é aquela série que chama-se House. Vocês devem conhecer, né? Ele é um médico. E, como eu assistia bastante essa série, sempre assistia ela em inglês, a forma que ele falava me inspirava, né? Se você fosse analisar, a forma como eu falava inglês era parecida com a dele, né? Então, eu tinha um sotaque parecido, usava palavras parecidas com as que ele usava, até o meu tom de voz, né? Eu tentava fazer algo parecido com o tom de voz dele, né? E tinha vários outros filmes e séries que eu achei na época, e também eu pegava uma coisinha de cada pessoa que eu gostava para falar daquela forma. Então você precisa ouvir os nativos falando em inglês. Não só os nativos, mas também os nativos, né? Você pode ouvir outros brasileiros, outros estrangeiros falando inglês, mas não pode faltar para você nativos, beleza? Número 6. Sexto fundamento do método non-stop é trabalhar a conversação pela escrita. Opa, escrita com E. Ué, como assim, Rafa? Eu quero falar e você está falando para eu fazer isso escrevendo? Me explica melhor. Vou te explicar, mas antes eu vou dar uma olhada aqui no meu celular, vamos ver quantas pessoas estão aqui. 30 pessoas, o número está subindo e já temos 10 comentários. Maravilha, eu vou ler todos os comentários no final da aula e eu espero que desses 10, pelo menos uns 5 deles, seja falando, Rafa, parabéns, feliz aniversário, Deus te abençoe, fique bem, tudo de melhor para você. Espero que seja isso, né? Se vocês estão mandando os comentários aqui, não mandem aqui na função de perguntas, beleza? Então mandem para mim os seus parabéns, as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou responder. Número 7... Opa, não, peraí, eu não expliquei o número 6, né? Ó, eu que tô bem doidão aqui. Então o número 6, que é você praticar a conversação pela escrita. Eu dei o exemplo na terça-feira que um cantor, você vê lá numa banda de rock fazendo um show dentro do estádio para 200 mil pessoas, o cantor não erra, ele canta direitinho, ele faz um show maravilhoso, dá tudo certo no show. E você, às vezes, tentando falar inglês com uma única pessoa, você trava. Por que isso acontece? Um cantor consegue cantar para 200 mil pessoas e tudo dá certo, e você falando com uma única pessoa, você trava. Por quê? Porque é falta de prática, falta de ensaio, né? Da mesma forma que o músico ensaia, ele ensaia várias vezes, exaustivamente, para ter aquela performance, inclusive até ele às vezes ensaia com o estádio vazio no dia anterior do show, só para ele se acostumar com o ambiente, ver onde as pessoas vão estar sentadas, ver a iluminação onde vai estar. Então ele ensaia tudo, você também precisa ensaiar o seu inglês, ensaiar a sua conversação. E como você pode fazer isso? Com a escrita, né? Então você vai pegar o seu caderno
e você vai escrever uma conversação como se fosse um texto de uma peça de teatro. Primeiro você precisa decidir o tema. Então vamos supor, você vai escrever uma conversa de uma entrevista de emprego. Você e o entrevistador. Então você vai colocar lá, você vai ser a letra A e você vai escrever o seu diálogo. Desde o momento em que você dá oi até o momento que você dá tchau nessa conversa, né? E a pessoa B é o entrevistador. Você vai também escrever cada uma das falas dele, né? E vai alternando A, B, A, B, A, B, para escrever toda a conversa. Então começa lá, por exemplo, vou fazer em português para todo mundo entender. Você começa lá dando bom dia, tudo bem? Aí o entrevistador fala bom dia, seja bem-vindo. Aí você agradece. Obrigado. Aí o entrevistador fala deixa eu ver o seu currículo, você tem o seu currículo? E assim vai. Você vai escrevendo toda a conversa, todas as falas, do começo até o fim. O que você está fazendo? Você está praticando a sua conversação através da escrita, porque você está pensando na conversa, você está lendo as frases em voz alta para treinar a sua pronúncia, e aí você está ensaiando. Outro exemplo que eu posso dar para você também é o ator de teatro, né? Então você vai assistir uma peça de teatro, o ator vai lá, faz tudo direitinho, parece até fácil, né? Você fala, nossa, como essa pessoa é boa, ela memorizou um texto gigantesco, fez ali uma peça de 1 hora, cheia de falas, cheio de marcações, né? Ele tinha que estar em posições diferentes ali em cima do palco. Deu tudo certo. Como que ele conseguiu fazer isso? Porque ele estava ensaiando há meses, né? Normalmente o ensaio para uma peça de teatro vai aí de 2, às vezes até 3 meses de ensaio. Todo santo dia a pessoa lendo aquelas mesmas falas, né? Ensaiando com os outros artistas. Para você ter uma ideia, é até comum que o ator memorize as falas de todo mundo na peça. Porque ele vai ouvir também a fala dos outros toda vez, todo santo dia. Na hora que ele está lendo o texto, ele está lendo dele e aí ele já aproveita a ler as falas de todo mundo. Então, é extremamente normal um ator de teatro memorizar não só as falas dele, mas também as falas de todo mundo, né, de todos os outros atores. Então, quando chega o dia da apresentação, ou das apresentações, ele já está extremamente preparado. É claro que existe um nervosismo ali, né, ninguém é de ferro, porém, ele está super seguro com o que ele tem que fazer. Então, quando começa a peça, ali as primeiras falas, dá tudo certinho, aí a pessoa se empolga, né, se anima, porque tá vendo que tá funcionando, e aí consegue fazer o resto da peça sem muito nervosismo. Então, para trazer esse paralelo aqui pra gente pro inglês, se você não treinar a sua conversação através da escrita, né, o que vai acontecer? Quando você tiver a sua primeira conversação, você encontrar um estrangeiro pela rua, ou você viajar para outro país, ou então você fazer uma entrevista de emprego em inglês, sabe o que vai acontecer? Você vai travar, porque você não está acostumado, você não tem ensaio, você não ensaiou para falar inglês, né? Então, às vezes até você pode falar, Rafa, eu vou arrumar uma outra pessoa para conversar e esse vai ser meu ensaio. Tudo bem, até funciona, mas você também vai travar com essa pessoa. Então, não estou dizendo para você não fazer isso, tá? Se você tiver alguém para praticar a conversação, vai em frente, você precisa fazer isso. Mas isso não substitui o papel da escrita. Você pode e deve usar a escrita para praticar a conversação. Então é o seu primeiro ensaio. Depois você pratica com outras pessoas e depois você vai usar na vida real, né? Mas o primeiro passo é sempre esse aqui, beleza? Então, deixa eu tomar mais um golinho do meu suco, deixa eu ver os comentários aqui. Estamos com 12 comentários, maravilha. Espero que tenha muitos parabéns para mim aí. Eu vou comendo aqui para te deixar com vontade. Afinal, hoje é o dia do meu aniversário e eu tô aqui dando uma aula para você, uma super aula, né? Então mereço comer alguma coisinha. Como eu disse, se você entrou já com a aula começada, eu falei que essa é a primeira vez que eu trabalho, que eu dou aula no dia do meu aniversário. Por quê? Meu aniversário é sempre nas férias e o professor está de férias em julho, né? Então eu nunca tinha trabalhado no dia do meu aniversário e eu estou aqui com você hoje. Então mande os seus parabéns para mim. Deixa eu terminar de mastigar aqui para não ficar falando de boca cheia para você. Agora nós vamos para o número 7. Sétimo fundamento que nós vimos na aula de terça-feira. É você expandir o vocabulário. Rafa, como assim? Explica isso aí, rapaz. Então, expandir o vocabulário por quê? Muita gente diz, Rafa, eu tenho dificuldade de fazer as frases, às vezes as palavras me faltam, às vezes eu não sei como completar uma frase, às vezes eu quero falar uma palavra e não sei. Por que isso acontece? Porque o seu vocabulário é pequeno, o seu vocabulário é enxuto, o seu vocabulário é limitado. Pensa comigo, falar um idioma é você fazer frases. Para fazer frases, você precisa de palavras. Logo,
Quanto mais palavras você souber, mais frases você consegue fazer. Quanto mais frases você conseguir fazer, mais coisas você consegue falar e mais você domina o idioma, né? Então você precisa expandir o seu vocabulário eternamente. Isso aqui é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. Você vai sempre aprender novas palavras. Cada dia da sua vida, até o último dia da sua vida, você vai aprender um novo vocabulário, novas palavras. Tem gente que começa a estudar inglês e acha que não precisa aprender mais vocabulário, né? Aprende algumas palavras ali e fala, não, beleza, agora já resolvi o problema. Não, você vai sempre precisar aprender novas palavras. Quanto mais você aprender, quanto mais você expandir o seu vocabulário, mais fluente, mais coisas você vai conseguir falar, né? Então, acho que aqui não tem segredo, é até uma coisa óbvia, né? Você precisa sempre expandir o seu vocabulário. E eu tô só mencionando o óbvio aqui, porque como eu falei, isso acontece bastante. Do aluno, às vezes, travar, não conseguir saber falar as palavras e... Rafa, o que eu faço? Você precisa aumentar o vocabulário, é óbvio, né? Então, o óbvio, muitas vezes a gente tem que dizer, né? E você pode fazer isso de duas formas. De uma forma natural e de uma forma mais mecânica, né? A forma natural seria você se expor a filmes, séries, músicas, se você está em outro país, conversar com outras pessoas, para você receber esse vocabulário normalmente, né, naturalmente, dessas fontes. E agora a forma mais mecânica é você definir um número de palavras. Todo dia eu vou aprender 5, 10 palavras novas. Você põe esse número e todo dia você abre um livro, abre um dicionário e vai pesquisar palavras novas, né? Você pode fazer as duas formas, a forma natural e a forma mais mecanizada. As duas formas você vai ficar cada vez mais com vocabulário, beleza? Número 8, deixa eu ver se tem espaço para escrever aqui. Número 8 é imersão. E o que significa imersão, né? Imersão é você estar imerso, rodeado por uma coisa, né? Por uma coisa por todos os lados. Então você precisa imergir no inglês. O que eu disse na aula de terça-feira é, você aprender um idioma não é uma atividadezinha qualquer. Você aprender o idioma é uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre, né? Você nunca mais será o mesmo depois que você aprender inglês e qualquer outro idioma, né? Então, uma mudança de vida exige que você coloque essa coisa na sua vida, né? Que seja uma imersão. Então você precisa viver o inglês diariamente. Você não pode esquecer nunca que você estuda inglês. Se você esquecer é porque você não está estudando o suficiente, né? Então você precisa estar rodeado de inglês o tempo todo. Por exemplo, colocando o seu celular em inglês. Existem aplicativos que você pode conhecer pessoas do mundo inteiro para praticar o idioma. Então você precisa fazer amizades em outros países, né? Você precisa colocar tudo que você puder no seu dia a dia, colocar em inglês. Então, seu computador, seu celular, sua televisão, os filmes que você vai assistir, tudo que você puder, coloque em inglês. Assim você vai imergir no idioma. Você vai estar rodeado por ele o tempo todo. Assim fica muito mais fácil você aprender, né? Então, eu acho que não só inglês, né? Qualquer atividade envolve também um estilo de vida, né? Então, por exemplo, se você pensar em atividade física, normalmente uma pessoa que vai para academia e tem resultados, que você vê, nossa, a pessoa está mudando o corpo dela, está ficando mais forte, ou então está emagrecendo, né? Essa pessoa normalmente ela não faz só atividade, ela tem todo um estilo de vida, né? Então o estilo de vida dela está relacionado à atividade física. Então se você quer ter resultados no inglês, o inglês também precisa ser o seu estilo de vida. Você precisa imergir e fazer com que ele faça parte do seu dia a dia, beleza? Então esse foi o número 8. Número 9, que foi o último fundamento que nós aprendemos na aula passada. Peraí, deixa eu apagar aqui. Esse apagador tá ficando ruinzinho já de apagar. Tá ficando meio velho. Depois de tanta aula, né? Preciso trocar o feltro dele. Número 9 é a disciplina. Disciplina. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Por quê? Porque sem disciplina, você não faz nada nessa vida, né? Disciplina, como eu falei na aula de terça, é você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira, né? Então eu preciso estudar inglês, eu vou estudar. Mesmo eu estando cansado, mesmo eu não querendo estudar hoje, mesmo eu tendo, sei lá, coisas mais interessantes para fazer, você precisa colocar o inglês como prioridade na sua vida e fazer o que precisa ser feito, né? Então, o cronograma de estudos que eu passei na aula de terça foi você estudar segundas, terças, quintas e sextas, então, ou seja, 4 dias na semana, 15 minutos cada um desses dias, né? Então, você vai colocar esse cronograma, é super flexível, 15 minutinhos não é nada, todo mundo tem 15 minutos, você pode ser a pessoa mais ocupada da face da Terra.
mas pode ter certeza que 15 minutos você tem e você perde muito mais tempo do que isso com besteiras. Por exemplo, perdendo tempo no Instagram. Tirando quando você tá me vendo. Quando você tá me vendo, aí você tá investindo o seu tempo. Mas quando você tá vendo outros vídeos engraçados, uns negócios nada a ver, conferindo dancinha no TikTok, você tá só perdendo o seu tempo, né? Então, se você reaproveitar, realocar esse tempo para coisas mais interessantes, como aprender inglês, você vai ver que você tem muito mais do que 15 minutos no dia, né? Então 15 minutos é ótimo, você vai ter resultado com isso, estudando 4 vezes na semana, esquece final de semana, você não vai estudar de sábado e domingo, você sabe que você não vai, né? Você tá falando, não, Rafa, tô caindo de cabeça, tô super empolgado, até de domingo eu vou estudar. Não vai, você sabe que não vai, né? É difícil a gente manter uma rotina dessa super dedicada, super focada, e você precisa descansar também, né? A parte do descanso faz bem para memorização, né? A gente sabe que dormir é essencial para memorização, e dormir é uma forma de descanso, né? Então você precisa dar uma folga para sua cabeça também às vezes. Então não tem problema você não estudar de sábado e domingo, e aqui eu tirei a quarta-feira, porque assim fica mais flexível. Se você não conseguir estudar na segunda ou na terça, você ainda tem a quarta-feira para estudar. E aí você vai conseguir manter os 4 dias na semana, né? E aí, outra coisa também que é fundamental para você manter a disciplina é o horário que você vai estudar. Quanto mais cedo você for estudar, obviamente, vai ser muito mais fácil você manter a disciplina. Por quê? Se você deixar para estudar de noite, imagina, eu vou estudar inglês todo dia às 9h30 da noite, porque é o horário que eu cheguei em casa, já almocei, já jantei, já tomei um banho, já fiz minhas coisas e é a última coisa que eu vou fazer, vou estudar e depois vou dormir. Você não vai estudar. Você não vai estudar. Eu prometo para você que você não vai conseguir. Você pode conseguir um dia ou outro, mas dificilmente você vai conseguir fazer as 4 vezes na semana, como a gente está combinando aqui. Por quê? Porque você é um ser humano que trabalha bastante. Eu tenho fé que você é um cara ou uma moça muito trabalhadora, né? Você trabalha duro o dia inteiro, você estuda, tem família, tem um monte de afazeres, e você, assim como todo ser humano, sabe o que acontece com você? Você fica cansado. Você fica cansado, esgotado no final do dia. Todo ser humano normal, no final do dia, nas últimas horas do dia, já está com seus níveis de energia baixíssimos, né? E estudar é uma coisa que demanda certa energia, por mais que você esteja sentado sem fazer esforço físico, mas demanda energia, né? Força intelectual. Então você deixar uma atividade que exige energia sua para o final do dia, dificilmente você vai conseguir manter essa rotina, né? Então, imagina, depois de um dia todo de trabalho, você trabalhou naquele dia, foi para a faculdade, chegou em casa, discutiu com a esposa ou com o marido, brigou com os filhos, brigou com o chefe no trabalho, foi um dia daqueles. Você acha que no final do dia você vai conseguir estudar inglês? É óbvio que não vai, né? Então, o que eu recomendo para você? Estude os seus 15 minutos diários o mais cedo possível. Se possível, primeira coisa do seu dia. Acorda, joga uma aguinha na cara, reza um pouquinho e vai sentar e vai estudar. Antes de tomar o seu café da manhã, antes de tomar um banho, vai estudar. 15 minutinhos não vai prejudicar o seu dia. Qualquer coisa, acorda 15 minutos mais cedo, né? Vai dormir 15 minutos mais cedo e acorda 15 minutos mais cedo. Assim você estuda de manhã. As chances de você manter a sua rotina dessa forma são gigantescas, né? Ou então, Rafa, eu não quero estudar de manhã cedo. Beleza, estuda às 10 da manhã, às 11, o meio-dia, no máximo às 3 horas da tarde, né? Outra vantagem de você estudar cedo é isso, porque se você colocou como objetivo, vou estudar às 7 da manhã, não deu. Então você tenta de novo às 9, às 10, ao meio-dia, à 1, 2, você tem várias chances, vamos dizer assim, né? Então, se o seu dia está muito ocupado, muito corrido, você pode se permitir ir adiando, né? E atrasando, na verdade, o estudo para o final do dia, desde que você não deixe para a noite. Então você tem várias chances. Agora, se você deixa sempre para estudar de noite, um imprevistozinho que aparecer, você já não vai conseguir estudar, porque já é o último momento do dia, depois disso você vai dormir. Então, é isso. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Rafa, hoje eu não tô afim de estudar. Não tem essa de não estar afim. Você tá afim todo dia que você vai trabalhar? Todo santo dia que você sai da sua casa e vai trabalhar, você tá afim de trabalhar? Talvez você não esteja afim nenhum dia, né? Tem gente que não gosta do trabalho e nenhum único dia ela tá afim de trabalhar. Mas você vai mesmo assim. Por quê? Porque é sua obrigação. Você sabe que precisa trabalhar. Você tem disciplina para o trabalho. Mesma coisa o estudo. Não tô afim. Azar o seu. Vai estudar do mesmo jeito. Você não quer ter resultado? Então você precisa estudar. Já estou te passando um cronograma aqui mínimo que qualquer ser humano na face da Terra consegue manter. 4 dias na semana, 15 minutos. Então não tem desculpa. 15 minutos passa, num piscar de olhos, né? Então, por mais que você não esteja muita vontade de estudar aquele dia,
faz uma força, porque 15 minutos passa rápido, você resolve o problema e você vai se sentir muito melhor, né? De aquela sensação de dever cumprido, fiz o que tinha que fazer, estudei e tô um passo mais perto, um dia mais próximo de ser fluente em inglês, certo? Então é isso, esses foram os 9 fundamentos que nós vimos nas aulas anteriores. Até agora foi só revisão, calma que eu já estou chegando no conteúdo inédito. E agora nós vamos ver o número 10, o 10º e último fundamento do método non-stop, que vai fazer você ficar fluente em inglês em apenas um ano. Antes de falar para você, fazendo um ministériozinho aqui, eu vou ver quantas pessoas estão ao vivo agora. Temos deu uma caída agora no número de pessoas, temos 13 comentários, maravilha. Lembrando, hoje é meu aniversário, ó, eu tô aqui dando essa aula para você e comendo esse pão de metro maravilhoso aqui. Então, delicioso. Então deixa o seu parabéns aqui para mim. Mande, não nos comentários, mande na função de pergunta, fale, Rafa, eu vou até escrever em inglês, ó, pra você escrever em inglês para mim. Você vai escrever aí. Todo mundo sabe essa frase, né? Mas enfim. Happy birthday. Rafa, feliz aniversário, happy birthday. Escreve aí nos comentários que eu vou ficar felizão, beleza? Tá todo mundo lá, aqui na minha casa, lá no andar de baixo, comendo, se divertindo, bebendo, e eu tô aqui dando essa aula pra você. Então dá essa moral pra mim, vai, manda os parabéns pra mim, dá um like na live, quanto mais likes você der, mais você me ajuda a divulgar essa live pra mais pessoas. Número 10 e último, finalmente, deixa eu ver na minha colinha aqui, é o mindset. O que é o mindset? Você falou, ô Rafa, porque essas palavras em inglês aí, né? Mas você está aprendendo inglês, então nós vamos começar a usar o nosso vocabulário em inglês. Mindset seria, sei lá, mentalidade, talvez essa seja a melhor tradução para o português. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter o mindset correto, a mentalidade correta, se você quiser aprender inglês. Porque muitas pessoas são pessimistas a respeito disso. Às vezes as pessoas duvidam e não à toa, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil não fala inglês, mas grande parte delas já tentou aprender inglês. Então, normalmente, as pessoas vêm de experiências negativas com o idioma. Então ela fica achando, o problema sou eu acho que eu não consigo aprender inglês, né? Então ela tem o mindset errado, ela duvida de que ela possa ter esse resultado. Algumas pessoas até mesmo nunca se imaginaram falando inglês. Você já se imaginou falando inglês? Imaginou assim, fantasia na sua cabeça, assim, você conversando com alguém e o inglês saindo da sua boca naturalmente, igual o português sai, né? Faça isso, essa atividade é importante, é essencial. Então, se você não tiver as características corretas de mentalidade, de mindset, fica difícil. Por exemplo, pessoas com baixa autoestima. Baixa autoestima. Autoestima é junto, né? Ou tem hífen? Não sei, agora vai ser... Se não era, agora vai ser junto. Baixa autoestima. Então, a pessoa ela sempre duvida que as frases dela estão certas. A pessoa às vezes até tem uma pronúncia legal, mas ela acha, não, minha pronúncia é muito ruim. A pessoa às vezes até consegue se comunicar em algum nível, mas ela fala, não, meu inglês é horrível, eu não consigo me comunicar. Então, ter uma baixa autoestima é lógico que vai te atrapalhar, né? Pode não te impedir de aprender inglês, mas vai tornar o caminho mais difícil para você, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é introvertida, ou seja, uma pessoa que não fala muito, que não se comunica muito. É claro, falar um idioma é se comunicar. Se você não se comunica muito, é lógico que isso vai apresentar um pouco mais de dificuldade. Rafa, eu sou introvertido, então significa que eu não vou aprender inglês, é isso? Óbvio que você vai. Só estou dizendo que se você tiver essa característica, fica um pouquinho mais dificultoso, né? Se você conseguir ser mais comunicativo, falar mais, é óbvio que isso vai ajudar, né? Outra característica, ansiedade. Né? Aqui eu já estou mostrando para você um jeito super rápido de você ficar fluente em inglês, 1 ano só. Tem gente que ainda quer reduzir esse período, quer reduzir para 6 meses, para 3, para 2, para 1 mês, para 1 semana. Pô, não dá, né? Algum tempo você precisa estudar para conseguir ter esse resultado. Então, pessoas muito ansiosas, muito apressadas, é lógico que essa pessoa vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Então tem que ter paciência. As características que a gente quer aqui são o contrário dessas. Então, se você puder ser um pouco mais extrovertido, isso vai te ajudar. Se você tiver uma alta autoestima, isso vai te ajudar mais. Se você for menos ansioso e for mais paciente, isso vai te ajudar também. E você precisa, principal de tudo, você precisa, vou até escrever em maiúsculo, ó,
Falei maiúsculo e coloquei um C minúsculo. Acreditar. Aí você fala, pô, Rafa, que papinho de coach. Papinho de autoajuda. Não, não é não. Eu tô falando sério. Você precisa acreditar que você consegue. Por quê? Existem vários métodos diferentes, né? Eu estou ensinando meu método aqui, as escolas têm o método tradicional, cada professor vai ter o seu método e cada um discorda do outro, né? Por exemplo, eu discordo que os outros métodos funcionam. Eu tenho certeza que os outros também acreditam que o meu não funciona. Todo mundo discorda de todo mundo. Mas se tem uma coisa que todo mundo concorda é impossível ensinar alguma coisa para alguém que acha que não consegue aprender. Né, ou que não queira aprender também. Então, se você não acredita que você consegue aprender inglês, não há método no mundo que resolva o seu problema. Né? Então, você pode parar a live aqui, pode desligar o celular, pode fazer suas coisas, segue sua vida, esquece o inglês, porque o inglês não é para você. Você precisa acreditar que é possível. Não tem por que você não conseguir. Você é um ser humano com todas as suas capacidades igual aos outros. Então, se as outras pessoas conseguem, é óbvio que você consegue também. Então, tira essa crença limitante da sua cabeça. Com isso, eu não consigo te ajudar. Nenhum professor, nenhuma escola do mundo conseguiria te ajudar. Então, por isso que esse 10º fundamento aqui, que foi o último, ele é o mais importante de todos. Não vai adiantar você colocar em prática os outros 9 que a gente revisou agora, se esse aqui você não tiver. Se você não acreditar que você pode aprender, não vai dar certo, não vai funcionar de nada. Você pode fazer tudo o outro que eu recomendei, se você não acreditar, você não vai aprender inglês. Certo? E aqui eu tenho mais uma coisa que eu quero te mostrar. Esse é o 10º fundamento, são essas 10 coisas que você precisa botar em prática para dominar o inglês em apenas um ano. E tem outras coisas que a gente precisa resolver, que é resolver os mitos que envolvem o aprendizado de inglês, né? Como a gente está falando aqui de mentalidade, de mindset. Algumas pessoas têm algumas crenças limitantes, né? Como sempre, que podem te impedir de aprender inglês. E eu vou passar uma a uma elas aqui, vou passar mais rapidinho aqui, para você entender quais são essas crenças e por que elas não fazem sentido. Primeira delas, precisar morar fora para dominar o inglês. Isso é verdade, Rafa? Não, óbvio que não. Eu nunca estive em outro país. Eu só fui para a Argentina e na Argentina nem se fala inglês, se fala espanhol. Então eu nunca saí do Brasil e o meu inglês é excelente, é muito bom, né? E a maioria dos meus alunos nunca saiu do Brasil também e eu tenho muitos alunos, muitos mesmos numerosos, que falam inglês muito bem mesmo, né? E eu tenho alguns alunos que estão morando fora do Brasil também, né? E que justamente vieram se tornar meus alunos, por quê? Porque mesmo morando fora do Brasil, eles não conseguiram aprender inglês. Então, morar fora não é garantia de aprender inglês, muito pelo contrário. Tenho certeza que aqui nessa live tem gente assistindo que mora fora do Brasil e não fala inglês. Coloca aí pra mim nos comentários, aqui na função de perguntas. Escreve aí, Rafa, realmente estou fora do Brasil, moro num país tal, e não falo inglês. É difícil por causa disso, disso e aquilo. Coloca aí pra mim. Né? Então o que o pessoal relata pra mim é: você mora fora, você tá na correria, você tá trabalhando. Não é assim, você não consegue aprender na correria do dia a dia, ouvir o americano falando e aprender com ele, é muito difícil, né? Então, se você acha que você vai pra fora e vai aprender inglês, tem alunos que moram anos fora, tem gente que mora anos fora e não aprende, né? Eu tenho uma aluna que mora 7 anos fora do Brasil e só agora, sendo minha aluna, fazendo meu curso, é que ela tá aprendendo inglês. Porque antes disso eram 7 anos sem conseguir se comunicar direito, né? E eu já vi gente com muito mais tempo que isso. Eu lembro aqui numa live que eu fiz, pareceu uma pessoa falando que já morava mais de 10 anos e ainda não dominava o idioma. Então, esse cenário que eu estou descrevendo para você é extremamente comum. Então, isso é um mito. Você não precisa morar fora para aprender inglês. Lógico, se você puder ir para fora, vai melhorar o seu inglês. Mas você já precisa ter aprendido alguma coisa aqui no Brasil. De preferência já falar legal, para chegar lá fora e aperfeiçoar. Então, se você tiver essa oportunidade de morar fora, vai fundo, você deve fazer isso. Mas não é essencial. Eu não vou dizer para você que você precisa, até mesmo porque eu nunca estive nos Estados Unidos. Quero ir ainda, mas não tive ainda essa oportunidade. Beleza? Segundo mito, você precisa fazer um intercâmbio. E aí você vai perguntar, Rafa, qual é a diferença? Porque morar fora, né, fazer um intercâmbio? Não, mas aqui o que eu quero dizer é, você fazer um intercâmbio, no caso, o jeito tradicional, né? Você vai estudar numa escola lá fora, do mesmo jeito que você faria aqui no Brasil, mas você vai fazer lá fora, né, no outro país. Aqui, morar fora, não necessariamente você vai estudar. Você pode morar, trabalhar e nunca aparecer numa escola. Aqui eu quero dizer, fazer um curso no exterior. Isso funciona, Rafa? É disso que eu preciso para ficar fluente? Não.
Você não vai ficar fluente fazendo um intercâmbio. Por quê? Porque eu estou passando para você aqui que o método tradicional, com gramática, com livros, não funciona, não é eficiente. E se você tiver algum resultado, você vai precisar de pelo menos aí 4 anos estudando, sendo otimista, né? Então, se aqui no Brasil não funciona, o que te faz pensar que você, estando fora do Brasil no intercâmbio, estudando exatamente do mesmo jeito, vai ter resultado? Você não vai ter resultado. Você vai, assim, é uma experiência enriquecedora. Novamente, como eu falei, se você tiver oportunidade, vá, porque é muito mais do que idioma, é ganho como ser humano, né? Você vai ter muitos ganhos pessoais com isso, mas dizer que você vai aprender inglês, eu vou repetir uma frase que eu já falei algumas vezes, que é polêmica, algumas pessoas discordam, mas eu tenho convicção do que eu tô falando. Eu nunca vi ninguém ficar fluente em inglês fazendo intercâmbio. Nunca, nunca, nunca vi, né? Uma pessoa melhorar o inglês, eu já vi. A pessoa sai aqui do Brasil, ela já fala alguma coisa, nível intermediário, às vezes até avançado, e ela vai fazer um intercâmbio e melhora o inglês. Pô, isso com certeza, isso acontece frequentemente. Agora, você sai aqui do Brasil, nível 0 ou nível básico, vai fazer um intercâmbio e volta pro Brasil fluente, eu nunca vi. E eu já tô nessa área há 13 anos, hein? 13 anos dando aula de inglês, já trabalhei em diversas escolas, já fui professor particular, já tive a minha escola, agora eu tô aqui trabalhando online e eu nunca vi ninguém ficar fluente com intercâmbio, certo? Então, você não só não precisa fazer um intercâmbio, como também não é garantia de que você vai aprender, muito pelo contrário, né? Eu acho que você tem mais chance até de aprender aqui, morando fora, o que já é extremamente difícil, aprender no dia a dia, do que no intercâmbio, estudando o método tradicional do mesmo jeito que você faria aqui no Brasil, né? Então não vai ter o resultado que você imagina, né? Aula particular, mais um mito. Ah, eu preciso de aula particular para ficar fluente em inglês. Não, você não precisa, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu aprendi inglês, quando eu fiz no curso tradicional, tudo bem, levou um tempão, levou anos, eu ainda não aprendi do jeito que eu queria, sim, mas eu não fiz aula particular, foi aula em grupo, né? Também vou dar outro exemplo para você, os outros idiomas que eu aprendi. Aprendi francês, aprendi russo, utilizando o meu método, aprendi sozinho, não precisei de aulas particulares. Então, aula particular, na verdade, ela só funciona para quem tem das duas uma necessidade específica, por exemplo, eu sou advogado e eu preciso de inglês para minha área. Eu já falo inglês, já sou fluente, mas preciso aprender vocabulário específico. Então, beleza, a aula particular é para você. Ou então eu sou médico, já sou fluente em inglês, mas eu quero um vocabulário específico. Então, beleza, a aula particular é para você. Ou então eu já sou fluente em inglês e eu preciso tirar um certificado internacional, porque eu quero fazer faculdade no exterior. Aí, beleza, a aula particular é recomendado para você. Ou então, um outro caso é, se você tem um problema de horário, o seu horário é super maluco, você trabalha de dia, de tarde, de noite, e você não consegue de forma alguma se encaixar numa turma de uma escola. Aí a aula particular pode funcionar para você, porque é uma necessidade de tempo. Porém, hoje em dia, tendo a internet, tendo os cursos online, como o meu, por exemplo, nem disso você vai precisar, né? Porque você tem cursos online que vão se encaixar no seu horário, na sua rotina maluca, né? Então nem para isso você vai precisar. Então dizer que você precisa de aulas particulares para ficar fluente, negativo. Eu já aprendi, eu falo 4 idiomas fora o português e eu nunca fiz uma aula particular na minha vida, de nenhum desses idiomas, né? 2 deles eu fiz aula em grupo, o inglês e o espanhol, eu aprendi do jeito tradicional, e outros 2, o francês e o russo, eu aprendi com o meu método, sozinho, sem nunca fazer nenhuma aula, né? Só botando em prática tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui, beleza? Mais um mito, escrever aqui, idade. Rafa, estou muito velho para aprender inglês, ou então eu estou muito novo. Não existe idade para aprender inglês. Você pode aprender inglês em qualquer idade, né? É lógico. Talvez uma criança vai ter mais facilidade para pegar a matéria do que uma pessoa mais idosa. Mas isso não significa que uma pessoa mais idosa não vai aprender. Por exemplo, eu acho que cada idade tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma pessoa já mais idosa já está em outra fase da vida, às vezes já está aposentada, seus filhos já estão criados, né? Então é uma pessoa com mais disponibilidade de tempo. Então uma pessoa nessa situação, se investir esse tempo para estudar inglês, muito provavelmente você vai ter resultados melhores e mais rápidos do que, por exemplo, uma pessoa na minha idade com a vida corrida, né? Então, por exemplo, eu trabalho, vamos supor que eu estivesse fazendo faculdade, eu tenho família, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, então eu tenho toda uma vida super ocupada. Talvez uma pessoa aposentada vai ter mais tempo de estudar do que eu. Então, tudo bem, eu sou mais jovem, posso conseguir pegar as coisas com mais facilidade, mas eu não tenho tempo. Então, o que me adianta, né? Então, pessoa mais idosa tem mais tempo disponível. Então, idade
Existem idades que você vai conseguir pegar com mais facilidade, mas se você for mais velho, não significa que você não possa aprender. Eu sempre digo aqui, o meu aluno mais velho tem 72 anos, chama-se Salvador, né? E está tendo ótimos resultados. E a aluna mais velha que eu já tive na vida foi uma senhora de 82 anos, né? Ela teve bons resultados, não chegou a concluir o curso comigo, mas ela teve muitos bons resultados sim, certo? Então idade é um mito, não existe idade para aprender inglês, qualquer idade é possível. Mais um mito, deixa eu ver aqui na minha cola, inglês é difícil. Ah, Rafa, não vou conseguir porque inglês é difícil. Esse papo aí não é pra mim não, aprender inglês não é comigo, né? Não, eu discordo de você, aprender inglês não é difícil. Eu digo até pra você que aprender inglês é uma coisa extremamente fácil. Aprender inglês é trabalhoso, é diferente de difícil. Difícil é química, difícil é física, matemática, isso é difícil. Inglês é tranquilo, só que é trabalhoso. Exige disciplina, né? O nono fundamento que eu tinha colocado aqui. Exige disciplina, exige comprometimento, né? Exige. Então você precisa fazer isso, né? Ser disciplinado e fazer o que precisa ser feito. Fora isso, não tem dificuldade nenhuma. Inglês, comparado ao português, é um idioma extremamente fácil, né? Tem muito menos conjugação de verbo, as palavras em inglês geralmente são pequenininhas, em português as palavras são maiores, né? Você consegue às vezes fazer frases com pouquíssimas palavras em inglês, coisa que em português é raro, né? Então é um idioma muito mais fácil comparado ao português. Extremamente mais fácil. Não existe acento, né? Então em português você tem o chapeuzinho, tem o acento pra cá, tem o acento pra cá, tem o tio. Em inglês não existe nada disso. Em inglês você não tem acentuação, né? Então é tudo muito mais fácil. Em inglês, se você pegar em português, às vezes um verbo, às vezes ele pode ter mais de 20 conjugações. Se você juntar todos os tempos verbais, né, presente, passado, futuro e todas as derivações, e todas as pessoas, né, todos os pronomes, eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele pode ter o verbo no final mais de 20 conjugações. No inglês, você vai ter no máximo 5. No máximo 5 conjugações, né? Então é muito mais fácil. Então, dizer que inglês é difícil, eu não posso aprender? Mentira, é mito, não tem nada a ver, beleza? Mais um, deixa eu dar um gole no meu suco aqui. Enquanto isso, vai dando like na live e vai deixando seus comentários, ó, vou ver os números aqui. Temos 18 pessoas ao vivo nesse momento, 15 comentários, maravilha, já vou ler todos. E eu quero ver vocês mandando aí, Rafa, parabéns, feliz aniversário. Ó, vou até comer aqui mais um pouquinho para te dar uma inveja. Maravilhoso. Vocês gostam de pão de metro? Esse aqui tá muito bom. Próximo mito. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Deixa eu terminar de mastigar, pra você não ficar me vendo falar de boca cheia. Esse aqui é muito bom. Esse aqui eu acho até engraçado, pra ser sincero. Toda vez que eu ouço alguém falar isso, lógico que eu não rio na cara da pessoa, né? Mas eu acho engraçado, porque é um pensamento que não faz o menor sentido. A pessoa fala, Rafa, não sei nada de inglês. Eu consigo aprender? Por que eu dou risada? Porque não faz o menor sentido. É óbvio que você consegue. Todo mundo, quando começa a aprender alguma coisa, começa do zero, né? Eu, quando comecei a aprender inglês, tudo bem, não era zero. Ali, eu era adolescente, tinha 16 anos. Aprendia muita coisa com música, muita coisa com videogame, mas quando eu comecei o curso, eu comecei do nível zero, né? Porque por mais que eu soubesse alguma coisa, eu não me sentia seguro com aquilo. E qualquer coisa que você for aprender, sei lá, eu sei desenhar um pouquinho, eu desenhava bastante quando era criança. Comecei do zero, né? Eu falo outros idiomas, comecei do zero. Quando eu comecei a aprender russo, eu não sabia nenhuma única palavra em russo, né? E eu comecei do mais absoluto zero. E ó, russo é difícil porque além de ser uma língua completamente diferente do português, diferente do inglês, ainda tem um alfabeto diferente, né? Então as letras que eles usam não é A, B, C, D igual ao nosso alfabeto, não. É um alfabeto todo maluco. Depois você põe aí na internet, russo, né? Alfabeto russo, você vai ver, chama-se alfabeto siríaco, ou cirílico, não, siríaco, é isso que chama. Põe aí no Google, depois você vai ver como é difícil, como é uma coisa maluca de outro mundo. E eu comecei do zero, né? Deixa eu ver outra coisa que eu sei fazer. Editar vídeo, né? Por exemplo, algum dos vídeos que eu posto aqui no meu canal sou eu que edito, né? Eu tenho 2 editores, mas alguns eu ainda edito. Eu aprendi do zero e aprendi sozinho. Então, dizer, Rafa, eu não sei nada de inglês, então não consigo aprender, não faz o menor sentido. Né? É uma das frases mais nada a ver, é lógico, a pessoa fala por inocência, né? Por medo de não conseguir. Mas não faz sentido, é óbvio que você vai conseguir aprender, certo? Todo mundo começa do zero. Precisa de muito tempo?
Muito tempo. Bom, se você for estudar com método tradicional, realmente, vai precisar de muito tempo mesmo. Agora, se você for estudar com o método non-stop, aí não. Aí você vai precisar apenas de um aninho, né? E também tempo por dia. Ah, preciso de horas para estudar. Não, passei com o cronograma para você. 15, 15 minutos por dia é completamente possível de você ter resultados. Então, precisa de muito tempo? Não, não é verdadeiro isso. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui na minha cola. Vergonha. Tenho vergonha de falar inglês, então não vou conseguir. Não, não tem nada a ver. Você tem vergonha porque no começo é óbvio. Você está fazendo sons diferentes, falando de um jeito que você normalmente não fala, você está aprendendo uma coisa completamente nova. Então é óbvio que dá uma vergonhazinha. Mas ela passa logo no começo, sei lá. Você está estudando inglês nas 2 primeiras semanas, você já não tem mais vergonha nenhuma, né? Então, ter vergonha, às vezes é até normal. Acredito que pelo menos 80% das pessoas que vão aprender um novo idioma, ou qualquer nova atividade, né? Não só idiomas, qualquer coisa nova que você for aprender, no começo dá vergonha. Dá vergonha de errar, dá vergonha de passar vergonha. Vergonha de passar vergonha, né? É estranho, mas é isso. Dá vergonha de alguém tirar sarro, dá vergonha de um monte de coisa. Mas é besteira, é tudo fator psicológico, né? É uma vergonha que não faz sentido e você vai ver que já passa logo nas primeiras semanas e não atrapalha ninguém, beleza? Mais uma coisa aqui, os nativos falam muito rápido. Ah, o nativo fala muito rápido, eu não consigo entender, por isso que eu não aprendo inglês. Não, isso é mentira, o nativo não fala rápido nada. Até mesmo em português tem gente que fala rápido. Ó, eu falo rápido pra caramba, parece uma máquina aqui falando, né? E você me entende, certo? Tô falando aqui tudo em português, tô falando rápido e você tá me entendendo. Então isso aqui dizer que é velocidade, primeiro que não é verdade. Os americanos não falam rápido. Tem gente que fala de tudo quanto é jeito. Tem americano que fala devagar, tem americano que fala velocidade normal e tem americano que fala rápido, né? Então, não é uma verdade dizer que os americanos todos, ou a maioria, ou quiçá metade deles, falam rápido. Não, isso não é verdade, né? Essa percepção que a gente tem se deve a alguns fatores. Primeiro, as emendas, né? Então, na pronúncia a gente vai emendando uma palavra na outra, parece que a gente está falando rápido, mas não. As palavras são mais curtas, lembra que eu falei? Então, em português as palavras normalmente são longas, em inglês normalmente as palavras são mais curtas, 3, 4 letras, né? Se a palavra é mais curta, eu consigo terminar ela mais rápido, né? Mas não tem a ver com velocidade de fala, mas sim de execução, nesse caso, né? Também as frases são mais curtas. Eu já disse que em inglês, às vezes você consegue fazer uma frase com pouquíssimas palavras, e em português, às vezes, isso não dá para acontecer, né? Então são alguns fatores que dão essa percepção de velocidade, mas ela não é verdadeira. E mesmo que fosse, como eu falei, isso não seria impeditivo. Eu aqui falando português super rápido e você está entendendo normal. Então, quando você aprender o idioma, você vai entender gente que fala lento, gente que fala normal e gente que fala rápido. Isso não atrapalha em absolutamente nada. Beleza? Mais uma aqui, faltam só mais duas, tá? É a pessoa dizer não gosto do inglês. E aqui eu discordo, por quê? Porque não, assim, o idioma não é uma coisa que você tem uma opinião sobre ele. Por exemplo, eu não digo, eu gosto de português, ou eu não gosto de português. Português é só uma ferramenta. É uma ferramenta para comunicação. Por exemplo, você não falar, eu não gosto de chave de fenda. Como assim eu não gosto de chave de fenda? Chave de fenda é um negócio que você não gosta nem desgosta. Você usa quando precisa, certo? Você gosta, você pode gostar ou não da atividade que você vai fazer. Eu não gosto de ter que ficar tirando um monte de parafuso com chave de fenda, é um negócio que eu não tenho paciência. Beleza, então você não gosta da atividade, não do objeto. Então o inglês é como se fosse, vamos dizer assim, um objeto. É uma ferramenta que te leva à comunicação. Você pode dizer, eu não gosto de conversar com pessoas, eu não sou um cara muito comunicativo. Beleza, isso é uma coisa que você pode gostar ou não. Mas, eu não gosto de inglês? Não faz sentido. Você está falando que você não gosta porque você não gosta do processo de estudo, que as escolas colocam para você, né? Aquele método chato, com livro e com gramática. O jeito que eu estou te ensinando aqui, que é um jeito natural, você não vai ter essa opinião. Você vai muito provavelmente falar, não, até tô curtindo o processo, até, né? Então, dizer que, eu não gosto, então não vou aprender, na verdade é porque você está acostumado com um jeito de aprender que é chato. Não é o idioma que é chato, é o jeito que é chato, né? Então agora eu te mostrei um novo jeito e tenho certeza que você vai mudar a sua opinião. E por último, já tentei aprender. Já tentei aprender, Rafa, e não consegui. Então acho que essa história de inglês aí não é pra mim não vou conseguir aprender essa parada aí não, né? Isso é mito, né? Novamente tem a ver com uma metodologia. Estudando com método tradicional,
Já falei para você, né? 95% dos brasileiros não falam inglês. E o Brasil é uma escola que é recheada de escola, é um país que é recheado de escolas de inglês, né? Para você ter uma ideia, a gente tem quase mais escolas de inglês do que hospitais no país. Pra você ter uma ideia de quanta escola de inglês tem nesse país, né? E a gente tem aí 95% da população que não fala inglês. Né? Então, é o método que não funciona. Então, o problema não é você, o problema é o método tradicional. E agora eu resolvi o problema passando o meu método para você, o método Nonstop, que já ajudou aí milhares de pessoas a falarem inglês, né? E é o jeito mais rápido possível. Você vai aprender em apenas um ano, beleza? Então é isso, esses são os mitos aqui, todos quebrados, imagino eu, né? Eu imagino que agora você tenha entendido. E eu passei para você todos os fundamentos do método Nonstop. Agora, eu imagino que você deve estar pensando, tá, Rafa, agora eu quero saber do English Nonstop, que é o seu curso de inglês completo que você falou. Eu tô querendo fazer a minha inscrição. E é disso que eu vou falar para você. Tinha prometido dar todos os detalhes hoje e eu vou falar agora. Então vamos lá. Antes disso, peraí que eu vou comer aqui. Dá os parabéns para mim, manda aí, ó, nos comentários. Fala, Rafa, feliz aniversário. Obrigado por estar dando essa aula aqui no dia do seu aniversário. Então, o meu curso chama-se English Non-Stop, né? Inglês sem parar. É um curso de inglês completo, do nível 0 até o nível mais avançado. É um curso no formato EAD, né? Então é um curso online com aulas gravadas, da mesma forma que o pessoal faz aula EAD na faculdade, né? Também o meu curso de inglês é neste mesmo formato. Então, o curso completo, do nível 0 até a mais alta fluência no inglês. Você vai aprender o inglês da vida real, você vai aprender a se comunicar de forma fluida, sem dificuldades. É um passo a passo. Sabe quando você está pegando um manual de instruções que tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4? O English Nonstop é exatamente a mesma coisa. Então, o passo a passo que eu ordenei para você, para que você, seguindo aqueles passos, você consiga ter esse resultado de dominar o idioma em apenas um ano. Né? Então, no total, o curso é composto por 4 módulos, né? Eu já vou dar aqui os nomes dos módulos para você, e mais de 500 videoaulas. E são aulas curtas, são aulas de, em média, 2 a 3 minutos. Por quê? Lembra que eu falei para você que a sua rotina é corrida e você precisa de 15 minutos para estudar inglês? Né? Então, eu fiz aulas que cabem nesses seus 15 minutos diários. Então, você pode, por exemplo, ao invés de assistir uma aula longa de 30 minutos, 1 hora, eu preferi fazer várias aulas curtinhas, de 2, 3 minutos. Assim vai dar para você fazer pelo menos aí umas 3, 4 aulas por dia, né? Então é dessa forma que o curso funciona, ele vai caber em qualquer rotina. Pelo fato de ser online, você pode estudar de madrugada, de final de semana, quando você quiser. Ele tem toda a flexibilidade de um curso no formato EAD, certo? Ele tem 1 ano de duração, como eu falei, então durante 1 ano você vai ter aulas novas que vão levar você do nível 0 ou do nível que você está agora, é indiferente, tá? Rafa, vou começar do nível 0, o curso serve para mim? Sim. Rafa, eu já sei algumas coisas, o curso também serve para mim? Serve também, você já pode começar um pouco mais avançado no curso, né? E aí, o nome dos módulos, a gente tem 4 módulos no curso, né? São os módulos Freshman, Sophomore, opa, Freshman com N aqui, Junior e Senior. Aí você fala, Rafa, o que significam esses nomes? É o nome dos 4 anos de uma faculdade. Por exemplo, se aqui no Brasil a gente tem nome só para 2 anos, né? Para o primeiro, que seria calouro. Então quem está no primeiro ano da faculdade é um calouro, né? Quem está no último ano de faculdade é um veterano, né? Veterano. E os outros 2 aqui a gente não tem nome para isso em português, né? Em inglês você tem nome para os 4 anos. Quem está no primeiro ano é um freshman, no segundo é um sophomore, no terceiro é um junior e no último é um senior. Por que eu coloquei esses nomes? Porque a ideia é justamente essa. É como se fosse o mesmo estudo que você teria numa faculdade. Uma faculdade normalmente leva 4 anos, né? Eu condensei isso para você ter o resultado em apenas 1 ano. Como eu fiz isso? Com o método Nonstop, que é o método que eu te ensinei aqui, um método natural que vai através de temas, através de contexto e não de gramática. Dessa forma, eu consigo reduzir um processo que levaria no mínimo, tá? No mínimo 4 anos
para você ficar fluente em inglês, eu consegui reduzir isso para apenas 1 ano de estudos, beleza? Por isso, temos esses nomes nessas aulas aqui. Tô olhando aqui minha cola só para ver se eu não estou esquecendo de te passar nada, tá? Então, como eu falei, as aulas são curtas, cabem em qualquer rotina, você consegue assistir várias aulas no dia. A pronúncia é sempre escrita, lembra aqui que nas aulas do mês do inglês eu ensinei para você pronúncia forte, pronúncia fraca e sempre fui escrevendo a pronúncia para você? Pois é, nas aulas do English Nonstop eu sempre escrevo ali a pronúncia para você. No primeiro módulo, tá? Nos outros módulos você já consegue fazer isso por conta própria, já nem é mais necessário você escrever a pronúncia, então já nos outros não tem. Mas no primeiro módulo eu sempre escrevo a pronúncia para você, beleza? A gente também tem o PDF, todas as aulas vão ter o material, então você não precisa comprar nenhum material didático. Tudo o que você precisa eu vou entregar para você na plataforma online do English Nonstop. Você vai ter acesso ao PDF, né, todo o material da aula em PDF. Você vai poder baixar no seu computador, baixar no seu celular e imprimir, se você quiser, para formar o seu próprio material didático, certo? Também nós temos músicas em todas as aulas. E músicas, né, eu já falei para você aqui durante o nosso evento, que são importantíssimas para você desenvolver a sua audição e a sua pronúncia. Para você ter uma boa audição e uma boa pronúncia, as músicas vão ser essenciais para isso. Como no curso a gente tem mais de 500 aulas, você vai ouvir mais de 500 músicas durante o nosso curso, beleza? E além disso, você também tem a interação comigo, você vai fazer as suas atividades através da seção dos comentários. Então todas as aulas eu deixo lá atividade para você fazer, para você interagir comigo, para você fazer as suas frases, da mesma forma que nós fizemos aqui no nosso curso gratuito, né, do mês do inglês, você vai fazer isso lá na plataforma através da seção dos comentários, beleza? Então eu sempre corrijo e no dia seguinte você vai ver a correção. Além disso, você vai ter o meu suporte por WhatsApp. De duas formas, você vai estar no grupo de WhatsApp dos alunos e também você vai ter o meu WhatsApp individual, para você entrar em contato comigo a hora que você quiser, pode ser por mensagem, pode ser por áudio e tirar as suas dúvidas, né? Então, no grupo dos alunos eu estou lá também, mas você também tem um contato comigo individual, se você quiser me chamar no privado. E assim eu vou estar sempre acompanhando o seu desempenho aqui durante o curso e corrigindo as suas atividades, corrigindo a sua pronúncia, te auxiliando, né, na melhor forma, reparando quais são os seus erros para te ajudar, te auxiliar, e assim você consegue otimizar o seu tempo para ter esse resultado em apenas 1 ano, beleza? E as aulas, como não poderia deixar de ser, são sempre divididas por temas, né? Então, na aula 1, o tema é você aprender a cumprimentar, aprender a dizer oi. Depois você aprende a perguntar como a pessoa está, aprende a dar tchau, aprende a descrever o seu dia. Conforme as aulas vão caminhando, você vai tendo temas diferentes em cada aula. Todas as aulas que nós fizemos aqui, nas 19 aulas do mês do inglês, você vai ter lá também. Vai aprender a falar sobre a sua roupa, sobre a aparência, sobre o que você está sentindo, sobre os seus sentimentos. É sempre baseado em temas e não em estrutura gramatical, beleza? Fora isso, você também tem acesso aos módulos bônus. Lembrando que as aulas são liberadas semanalmente, então eu preparo um cronograma de estudos para você. Então na semana 1, você tem acesso a 16 aulas. Na semana 2, você tem acesso a mais 10 aulas. Então eu vou mandando o cronograma para você, liberando as aulas todas as semanas para você, para que você consiga encaixá-las na sua rotina, então você não tem acesso ao curso todo de uma vez, até mesmo porque você não vai conseguir assistir tudo num mês só. Você precisa levar esse período de 1 ano, não dá para acelerar mais do que isso, né? Você precisa respeitar o seu período de memorização. Então eu faço o cronograma para você e todas as semanas você tem aulas novas na plataforma. Além disso, você tem os módulos bônus, são 4 módulos principais e mais 4 módulos bônus. Módulo Fundamentos, que funciona como uma revisão de todo o nosso curso, da mesma forma que todas as aulas aqui eu fiz uma revisão no começo, no módulo Fundamentos você também tem uma revisão dos pontos mais importantes do English Nonstop. Segundo módulo bônus, que você também vai receber gratuitamente, é o módulo Oficina. Da mesma forma que o seu carro, quando dá problema, você precisa levar na oficina para arrumar, o seu inglês, se tiver muitos problemas, tem um módulo Oficina para você. Por que tem esse módulo? Porque eu sinto que muitos alunos vêm para mim de outros cursos, de outros professores e aprendem um monte de coisa errada. Tem um monte de gente ensinando coisa errada por aí, inclusive escola grande, ensinando umas coisas que não tem nada a ver. Então no meu curso, no módulo Oficina, é um módulo onde você vai entrar e você vai ver os principais erros que os alunos brasileiros têm quando estão aprendendo inglês e você vai poder resolver esses problemas, se for o seu caso, né? Se você tiver essas dificuldades também.
Fora isso, o terceiro módulo bônus, totalmente gratuito, esse aqui poderia ser um curso à parte, né? É o módulo Rei da Pronúncia. É a minha especialidade ensinar a pronúncia e lá eu vou ensinar você a falar inglês igual a um nativo, com sotaque de nativo, falando as suas frases da mesma forma que o nativo faz. Você lembra que eu passei aqui nas aulas, tinha sempre a pronúncia forte, pronúncia fraca? Aquilo é só um detalhezinho do que você vai ver no módulo Rei da Pronúncia. E o quarto módulo bônus é o módulo Fundamentos. Fundamentos, aí você já foi. É o módulo Preposições, onde eu te ensino a usar aquelas palavrinhas que dão dor de cabeça em muita gente, né? As palavrinhas pequenas am, on, at, up, above. São mais de 200 preposições que existem no inglês, que são essas palavras curtinhas e que muita gente tem dificuldade. Então eu fiz um módulo específico só para você aprender a usar as preposições em inglês. Então esses 4 módulos bônus poderiam ser 4 cursos que eu venderia de forma separada, mas eu vou dar eles gratuitamente para você quando você fizer a sua inscrição no English Nonstop. Fora isso, você tem o grupo de alunos que eu já falei, você tem o meu suporte por WhatsApp e você tem também a comunidade de alunos no Facebook, é a comunidade Rafa's English no Facebook. O que tem lá? É o conteúdo mais divertido do curso, é onde eu vou te ensinar inglês com filmes e séries. Então eu posto diariamente lá cenas de filmes, cenas de séries, tudo com legenda em inglês, depois legenda em português também para você entender, para você aprender o inglês da vida real. Lembra que eu falei para você? O quinto fundamento do método é você ter exposição a ouvir o inglês dos nativos. Então eu dou isso de mão beijada para você no curso, separando cenas de filmes, separando ali pelo seu nível para você assistir e aprender o inglês diretamente dos nativos, certo? Fora isso, nós temos também o certificado do curso. Ao final do curso, quando você concluir o seu 1 ano nessa jornada, você vai receber o seu certificado que tem validade no país inteiro, comprovando também a sua carga horária de estudos no nosso curso, no English Nonstop. Certo? O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. O seu acesso ao curso é vitalício. Você sabe que o padrão dos cursos online é você compra o curso, ele dura 1 ano só e depois você perde acesso. No English Nonstop, não. O curso tem 1 ano de duração, a matéria, mas o seu acesso é vitalício. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa e você precisar interromper o curso por algumas semanas, talvez até por alguns meses, você vai ter acesso a esse curso para sempre. Você pode assistir ele novamente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se você quiser, porque o seu acesso nunca expira. Ele é vitalício. Então você vai ter acesso a todas as atualizações que eu fizer no curso e todas as ferramentas que tem lá dentro, certo? E aí você deve estar pensando, Rafa, com esse curso aí que você está falando, tudo isso tá bom demais para ser verdade, o curso que vai me levar à fluência no inglês em até 1 ano, né? O curso que eu pego na sua mão e te levo durante toda essa trajetória. Isso aí, você está falando, deve custar muito caro, deve ser uma fortuna, né? Mas então vamos lá, vou falar para você, já vou passar o preço e você vai ver como o preço é super acessível, é um preço maravilhoso e eu ainda vou te dar um descontão. Nas escolas tradicionais, sabe quanto custa para você terminar o curso? Não é nem para você ficar fluente, tá? É para você terminar o curso. Isso não significa que você vai aprender inglês ao final do curso deles. Sabe quanto custa? Em média, R$25 mil. Pô, Rafa, como assim? Da onde você tirou esse número? Faz as contas. Se você pegar, deixa eu apagar a luz aqui. Quanto custa a taxa de matrícula? A primeira coisa que você paga, né? No English Nonstop não tem taxa de matrícula. Nas escolas, você vai pagar em todas elas. Na média, sendo otimista, você vai pagar R$200. Já chega desembolsando R$200. Fora isso, você vai comprar um material didático, né? Que ele não dura o curso inteiro, ele dura 6 meses, né? Então, 6 meses você compra um livro, mais 6 meses você compra outro. Lembrando que o curso nas escolas é pelo menos 4 anos, né? Então, 4 vezes 2 semestres, 8. Então você vai comprar 8 vezes o material didático, que também custa nessa média aqui, R$200, R$250, mais ou menos isso. Vai fazendo a conta aí, que eu não sou bom de matemática, tá? Depois disso, você vai ficar, né, 8 meses, 8 semestres estudando. Quantos meses tem em 8 semestres? Né? Eu não sei aqui, não vou conseguir fazer a conta de cabeça, mas são muitos meses, né? E cada um desses meses você vai pagar a mensalidade da escola, que custa, em média, R$350, né? Isso aqui em cada um dos meses durante 8 anos. Vou escrever aqui, 8 anos. 8 anos pagando R$350. Faz as contas. Multiplica aí 8 anos
de mensalidade, mais 8 semestres pagando R$250, mais a taxa de matrícula. Sabe quanto vai dar isso na média? 25, 30 mil reais. É o preço de um carro. Você desembolsa o preço de um carro para terminar o curso. Isso não significa que você vai aprender inglês, né? Como eu já falei aqui, o método tradicional não é eficiente. A maioria das pessoas passa pelas escolas e não aprende inglês. 95% dos brasileiros não fala inglês e a gente tem escola a dar com pau aqui no Brasil. É o que mais tem escola de inglês aqui, né? Então, esse é o preço na escola tradicional. Sabe quanto é o preço do English Non-Stop? Você vai falar, Rafa, se o curso ruim custa 25 mil reais, o seu que é bom vai custar 50, né? Não. Sabe quanto custa o English Non-Stop? R$1.679. Isso aqui é o que você paga para aprender inglês em apenas um ano. Pô, Rafa, mas você falou que ia ter um desconto, né? Sim, vai. Você tá aqui comigo no dia do meu aniversário, assistindo a minha aula, e isso me deixa muito feliz e me deixa inspirado e generoso para dar para você um dos maiores descontos que eu já dei, que é um desconto de R$1.000 de desconto. R$1.000, vou até escrever aqui, de desconto. É isso mesmo, não é R$1.000 o curso, não. O desconto vai ficar maior do que o valor do curso. R$1.000 de desconto. Então faz as contas aí, ó. Até eu que sou ruim de matemática, consigo fazer essa conta aqui de cabeça. R$1.679 menos R$1.000, quanto que vai dar? 679. É isso que você paga para ficar fluente em inglês. R$679. Ah, Rafa, entendi, isso é a mensalidade? Não, isso é o valor do curso todo. R$679 é o único valor que você precisa pagar para ficar fluente em inglês e em apenas um ano. Então isso é infinitamente mais barato do que os 25 mil reais das outras escolas e é infinitamente mais rápido do que as outras escolas que vão levar no mínimo. Quando eu falo no mínimo, eu estou realmente sendo modesto, tá? Porque leva muito tempo mesmo, tá? 4 a 6 anos. 6 anos foi o tempo que eu fiquei e saí da escola de inglês ainda sem falar do jeito que eu queria, certo? Então é isso. É muito mais barato e muito mais rápido do que as escolas tradicionais, certo? E ó, se você não acredita em mim, vou mostrar pra você. Tá vendo o que é isso aqui? Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera. Tá. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são todos os livros que eu usei na escola que eu estudei. Todos os livros que eles me fizeram comprar. Ó, vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 materiais no total, né? Então você lembra que eu falei que eu estudei 6 anos? Olha a prova aqui, ó. 6 anos, 2 por ano, né? 2 livros por ano, acaba dando 12. Então, esse é o jeito que você vai estudar na escola tradicional. Por 6 anos. É isso que você quer? Se você quiser, toma, ó. Tô dando de graça pra você. Pode pegar. Passa o meu endereço, você vem aqui em casa buscar. Beleza? Agora, se você quiser uma forma muito melhor, muito mais rápida e muito mais eficiente de ficar fluente em inglês, tá aqui, ó. English Non-Stop, R$679. Simples assim. As inscrições para o curso vão ficar abertas por apenas uma semana. Começa no domingo, ao meio-dia. Eu vou mandar o link só para quem está lá no grupo do WhatsApp, por isso que você tem que estar no grupo. E aí, de domingo até sábado, certo? Então, deste domingo agora até o sábado que vem, é o período que você tem para fazer a sua inscrição. Depois disso, acaba o desconto, certo? E você não vai conseguir mais fazer a inscrição, porque também acaba o período de inscrição. Você não só perde o desconto, como você perde também a oportunidade. E aí você vai ficar mais um ano sem falar inglês. Fala a verdade, quanto tempo você já está tentando aprender inglês? A maioria das pessoas já começou a estudar há anos atrás. Não é a primeira, a segunda nem a terceira tentativa de aprender. Chega, agora chegou a hora de você ficar fluente finalmente em inglês. Não deixe essa oportunidade passar por esse preço de banana. Eu vou estar com você durante todo esse período, dando todo o suporte para você, né? E você vai conseguir chegar lá. Finalmente, você vai aprender o idioma mais importante e falado do mundo. E se você tiver alguma desconfiança, se realmente o English Non-Stop serve para você, saiba que você tem uma garantia de 7 dias. Você pode fazer a sua inscrição no English Non-Stop, você vai comprar o curso, e entrando lá você tem 7 dias para testar. Se você vê, Rafa, não curti não, você prometeu muito e não entregou nada, o curso não é bom, não quero. Beleza, é só você mandar uma mensagem, eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu preciso apertar só um botãozinho lá na plataforma para devolver todo o seu dinheiro. A gente ainda continua amigo, você pode continuar frequentando minhas aulas aqui gratuitas, não tem problema, sem ressentimentos, certo? Então isso é uma garantia incondicional, você não precisa nem justificar, né? Eu falei aqui uma justificativa, mas você só precisa mandar mensagem e falar, Rafa,
quero meu dinheiro de volta, não quero mais o curso. E aí eu faço o reembolso para você. Você não precisa explicar, eu não vou insistir para você permanecer no curso, só fica no English Non-Stop quem quiser. Quem não quiser, não precisa ficar, beleza? Fora isso, eu vou te dar mais uma garantia de 120 dias e mais R$ 300. Como assim, Rafa? Que papo é esse? Então, essa garantia de 120 dias ela é condicional. Então essa sim você precisa justificar. Então eu vou te explicar. 120 dias dá 4 meses. Você tem 4 meses para fazer o curso, só que você precisa fazer o curso. Aí que tá. Não adianta você não fazer as aulas e querer depois pedir a garantia. Não. Se daqui a 4 meses você mandar uma mensagem e falar, Rafa, já fiz 4 meses de curso, fiz tudo o que você me falou, fiz todas as atividades e ainda não estou tendo o resultado que eu queria. Eu quero meu reembolso. Se isso acontecer, eu vou entrar na plataforma, vou ver se o que você está falando realmente confere, se você fez todas as atividades, porque com o meu acesso de professor, eu consigo ver os dias que você entra, os horários, quantas vezes você entra, consigo ver tudo. Eu vou entrar na plataforma e ver isso. Se você realmente estiver falando a verdade, se você fez tudo o que eu digo para o aluno fazer e não teve o resultado, mesmo ainda faltando 6 meses de curso, eu vou te devolver todo o seu dinheiro e ainda vou te dar R$ 300 do meu bolso. Vou falar, ó, desculpa o transtorno, toma aqui o seu dinheiro e toma aqui mais R$ 300, uma multa que eu estou pagando para você de livre e espontânea vontade. Eu confio tanto no meu curso, tanto no English Non-Stop, que eu topo te pagar R$ 300 e mais devolver todo o seu dinheiro, todos os seus R$ 679, se você não conseguir aprender. Porque eu tenho certeza que você vai aprender. Sabe quantas vezes eu tive que dar essa garantia? Nenhuma. Nenhuma, porque nunca aconteceu. Nunca ninguém pediu. Certo? Então é isso. É um jogo de ganha-ganha. Você não perde de jeito nenhum aqui. Ou você aprende inglês, que é o maior ganho que você quer, ou você ganha R$ 979, né? Então você ganha mais dinheiro do que você investiu, né? Mais do que juros e correção, você vai faturar muito mais. Então é um jogo que você não perde nada, é um jogo de ganha-ganha para o seu lado. Ou você fica fluente em inglês, ou você ganha dinheiro. Simples assim. Beleza? Então, pessoal, é isso. No domingo, ao meio-dia, eu vou abrir as inscrições, vou disponibilizar o link só para quem estiver no grupo. E é um grupo diferente, inclusive. Você precisa mandar uma mensagem no privado e falar, Rafa, quero entrar no grupo de inscrição. Aí eu vou te colocar nesse grupo e no domingo vou mandar o link para você fazer a inscrição. Beleza? Pessoal, vou dar uma olhada nos comentários agora, só para responder aqui que vocês mandaram. Tenho certeza que teve vários parabéns aqui para mim, né? Deixa eu ver, lembrando, hoje é meu aniversário, mandei os parabéns. Como aqui, por exemplo, já temos o primeiro aqui, a Lucilene. Parabéns, que sejas muito feliz. Deus te abençoe sempre. Obrigado, amém. Happy birthday, disse o Paulo. Valeu, Paulo. Parabéns, Rafa. Felicidades, tudo de melhor para você, hoje e sempre. Obrigado. A Cidinha mandou essa mensagem aqui para mim. Que mais temos aqui? Happy birthday, mandou a Graça. Obrigado, Graça. Boa noite, parabéns, mandou o Fábio. Fala, Fábio, obrigado, cara. Happy birthday, Raf, mandou a Lenita, né? O jeito que se escreveu aqui, Raf, né, sem ser Rafa, é o jeito que os estrangeiros me chamam, né? Todos os meus amigos estrangeiros que eu tenho me chamam de Raf e não de Rafa. Deixa eu ver aqui, não mesmo... que a Lenita tá falando, daquela hora que eu falei que quem mora fora do Brasil não é garantia de que vai aprender inglês, muito pelo contrário, às vezes é muito mais difícil. E a Lenita falou, realmente, já tive aqui em New York, New Jersey, Newark, não sei como pronuncia o nome da cidade, tenho muita dificuldade para entender, estou aprendendo mais contigo. Fica bem mais fácil com a pronúncia fraca, né? Que é o método de pronúncia que eu ensinei aqui. Como você ensina? Obrigado, professor. Imagina a Lenita. A Celeste falou Happy Birthday, Rafa. Valeu, Celeste. A Kelly também mandou a mesma mensagem. Obrigado, Kelly. A Isilda também. Isilda, minha aluna, mandou Happy Birthday, Rafael. Valeu, Isilda. A Eliane já está sempre aqui, seguidora antiga, assistindo todas as lives que eu faço. Ela falou Happy Birthday, teacher. You are wonderful. Você é maravilhoso. Obrigado. A Laene também está sempre aqui. Falou Happy Birthday, Rafa. Valeu, Laene. Também a Marlene mandou a mesma mensagem, Happy Birthday, obrigado. Francisco também, Hello, Rafa, os meus parabéns, obrigado, Francisco. A Kai também é minha aluna. A Kailane falou, parabéns, professor, tudo de bom, você merece todo o sucesso do mundo, que Deus te dê muita paz e amor, obrigado. Vão dando like aqui também, vão apertando like na live. Tô vendo aqui, o
Francisco mandou aqui agora, o Francisco que me acompanha lá no Facebook, né, Francisco? Tá sempre comentando, a gente tá sempre interagindo lá. Falou, boa noite, Rafa, feliz aniversário e Deus te abençoe sempre. Obrigado, Francisco. A Maria Goreste falou, parabéns, tudo de bom para você. Obrigado. A Paty também tá sempre aqui, ó, happy birthday, Rafa. Ela falou que não tem Facebook, mas ela tem YouTube e Instagram, e ela sempre me acompanha nesses dois. A Eva Araújo falou, parabéns para você e para mim. É o aniversário seu também, Eva? Parabéns, felicidades, Deus te abençoe também. Meu sonho é aprender a falar e escrever também, mas tenho muita dificuldade de aprender, disse a Cris. Cris, aproveite, faça sua inscrição no English Non-Stop. É a melhor forma, você vai aprender inglês fácil e com um desconto de R$1.000, melhor que isso, impossível. Parabéns, que sejas muito feliz, Deus te abençoe sempre. Ah, esse aqui eu já tinha lido, é o da Lucilene. E é isso, li todas as mensagens. Então, pessoal, obrigado, muito obrigado mesmo. Nós estivemos juntos aqui por 30 dias, né? Tudo isso começou lá atrás, no dia 13 de junho, quando eu fiz a primeira aula do mês do inglês. Nós fizemos 19 aulas de um curso gratuito que eu entreguei para vocês, e vocês viram que eu entreguei tudo que foi possível fazer em 19 dias, né? Não enrolo nas aulas, não tem regulagem, eu entrego o conteúdo mesmo, e eu tenho certeza que vocês tiveram muito resultado com essas 19 aulas, e eu fico muito feliz que muitos de vocês tenham assistido as 19 aulas todinhas, né? Tanto aqui ao vivo quanto também na gravação. Para vocês terem uma ideia, lá no grupo do Facebook tem mais de 700 pessoas. Isso significa que 700 pessoas acompanharam esse curso gratuito que eu fiz aqui. E muita gente falando, pô, Rafa, tô assistindo todas as aulas, né? Deixando comentário, inclusive, em todas as aulas. Então, como o Francisco que tá aqui, o Francisco assistiu todas as aulas, né? Então, fiquei muito feliz mesmo. Foi um mês, assim, incrível, né? Um aquecimento para um aniversário que foi muito legal e que eu não esquecerei tão cedo, sem dúvidas, certo? Mas eu entreguei tudo que eu podia aqui agora e eu espero que vocês continuem comigo, né? Eu quero estar com vocês até vocês ficarem fluentes em inglês, até você estar dominando o idioma mais importante falado do mundo. Eu quero estar junto com você até você ter esse resultado, beleza? Agora depende só de você. Eu tô estendendo minha mão, dando minha mão para você aqui, só falta você pegar a minha mão e vir junto comigo no English Non-Stop. Estaremos juntos até a sua fluência em inglês. Tô vendo aqui a Betânia falou, nova aqui, queria saber como começou no inglês, como deu a iniciativa, como você aprendeu. Eu comecei lá em 2006, eu tinha 16 anos na época, eu comecei porque eu gostava de filmes, de música e de videogames em inglês, e eu comecei numa escola tradicional, do método tradicional, né? Não vou revelar o nome aqui, mas é uma das maiores escolas do mercado. Fiquei estudando por 6 anos, e quando terminei o curso, eu não vou dizer para você que eu não falava inglês, mas eu tinha muita dificuldade, eu não era fluente, né? Eu tinha muitas dúvidas. Foi aí que eu comecei a estudar, primeiramente para me ajudar, para eu chegar no resultado que eu queria, e aí eu desenvolvi o meu método, o método Non-Stop, que eu entreguei para vocês nesse evento aqui, né? E depois, nos últimos 13 anos, eu venho implementando esse método, usando ele com os meus alunos e vendo o pessoal tendo resultados, certo? Já tive minha escola de 2017 até a pandemia, até março de 2020, né, passaram mais de 1.400 alunos por essa escola aqui em São Paulo e agora estou aqui pela internet, já são 13 anos ajudando milhares de pessoas a ficar fluentes e eu espero que vocês sejam os próximos, beleza? Então, pessoal, é isso. Quem quiser entrar no grupo para fazer a inscrição no domingo, me mande uma mensagem no privado, que eu vou colocar vocês no grupo de WhatsApp, e nós nos vemos no domingo. Ao meio-dia eu vou postar o link para você fazer a inscrição. R$1.000 de desconto, R$679 é o valor total do curso, e você ainda pode parcelar em 12 vezes. Tinha esquecido disso, né? Você pode parcelar em até 12 vezes, dá 12 vezes de R$69. R$69 é menos do que você gastaria para comer uma pizza aqui em São Paulo, por exemplo. Então é esse preço, o preço de uma pizza para você ficar fluente em inglês. E é o que o inglês te traz, né? Melhores oportunidades de emprego, mais dinheiro, oportunidade de morar em outros países, de conhecer pessoas do mundo inteiro, de ter uma melhor qualificação profissional, de ter um melhor desempenho na sua faculdade, né? De ser um profissional mais respeitado, por estudar conteúdos do exterior também. É tudo isso que o inglês vai te trazer por um preço de banana, beleza? Mas isso só até a semana que vem. Você tem 7 dias para tomar a sua decisão de se inscrever no English Non-Stop. R$679, pode parcelar no cartão, até no boleto e no Pix. Ó. Dessa vez eu estou liberando parcelamento no Pix desde o primeiro dia, beleza? Pessoal, é isso.
Nos vemos no domingo. Espero que vocês tomem a decisão certa, que é de aprender o idioma mais importante falado do mundo, beleza? Não acaba aqui, só acaba quando você ficar fluente em inglês. Obrigado por estarem comigo aqui durante esses 30 dias, especialmente aqui no dia do meu aniversário. Bye bye e vejo vocês dentro do English Non-Stop.